vendo as coisas como elas realmente são. Não olhando apenas a aparência, não olhando apenas para aquilo que é visível, mas olhando para o invisível. Convido a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 20, e a partir do verso 41 que diz: Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele o seu filho? Promessa. Palavra de Deus, palavra que aponta para o Messias, para o Cristo. O Messias sendo anunciado. E o próprio Cristo diante dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, questionando, fazendo questionamentos, porque ele está se revelando, ele está se identificando como o cumprimento da promessa. Aquele de quem falou os profetas, aquele de quem falou Moisés, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus Criador dos céus e da terra e que assume a forma humana. Ele vem a este mundo, vem através de Maria, vem através da sua palavra para cumprir aquilo que ele mesmo havia dito. E aqui Jesus aponta para o fato de Davi, aquele que descenderia segundo a carne, aquele que se assentaria no trono, que seria um descendente de Davi. Aqui o próprio Davi está dizendo quem é esse descendente. Não é apenas um filho seu, mas é o Filho de Deus. É o Senhor, não é apenas filho, mas ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Por isso, aqui Jesus Cristo pergunta: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi lhe chama Senhor. Como é que vocês entendem? Como é que isso pode ser possível? É filho ou é o seu Senhor? Ou é o seu Senhor que é o prometido nas Escrituras, que nasceria sim da descendência de Davi? É importante olharmos também para uma figura muito admirada pelos cristãos, a figura de Maria, aquela que seria a mãe do Salvador, aquela que seria instrumento de Deus para trazer ao mundo o Messias, para trazer ao mundo o Cristo, o Salvador do mundo. E no belo cântico, o Cântico de Maria, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46, que diz: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Aqui estamos diante de alguém que declara Jesus Cristo como o seu Senhor. O meu espírito se alegra em Deus que é o meu Salvador. Ela não se considera a Salvadora, mas ela reconhece a sua pequenez e reconhece que Deus, que o Salvador,
que Jesus Cristo é o seu Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, a serva que é humilde, a serva que é serva e não é senhora, mas é serva, serva do Senhor. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Que possamos ver as coisas como realmente são, que possamos olhar não apenas aparência, não apenas o Jesus humilde, o Jesus filho do carpinteiro, mas que possamos ver nele o Filho de Deus que veio ao mundo, o Salvador do mundo. Por isso, olhos abertos, entendamos o que Deus disse, entendamos o que Deus revela e o que Deus mostra a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.